A eliminação do Corinthians para o Racing na Sul-Americana é só a ponta do iceberg de todo o fracasso que é o ano de 2024 para o Corinthians e para o torcedor corintiano. Que apesar de ter começado um ano otimista, com a eleição do Augusto Melo, tirando aí uma dinastia de mais de uma década da renovação e transparência, que deixou uma dívida bilionária para o Corinthians, aí o torcedor corintiano, com a eleição de Augusto Melo, falou: poxa, agora vai. Agora a gente pode estar um pouco mais tranquilo, apesar de ser uma incerteza, apesar de ser uma aposta, o cara veio com gás, o cara é algo novo, é uma aposta que não é mais do mesmo. E foi apoiado por vários influenciadores, por vários jornalistas, e com razão, até porque, como eu falei, foi mais de uma década da renovação e transparência, começando com André Sanches lá atrás e terminando com Duílio Monteiro Alves. Uma gestão que deixou o clube em uma dívida de quase 2 bilhões de reais. E que prometeu para o torcedor do Corinthians que o estádio pelo menos estaria pago. E que não foi cumprido. Que era claramente uma jogada para poder ganhar a eleição. E que mal começa a gestão do Augusto Melo, e já veio um escândalo com a Vaidbet. Um escândalo envolvendo o Laranja, que está correndo na justiça, e que houve uma rescisão por conta da cláusula de corrupção, deixando de ter o maior patrocínio então do país. Mais de 300 milhões. Que até hoje é questionado de fato os valores. Mas era de fato o maior patrocínio do país. E aí o torcedor do Corinthians pensou: agora vai. Até porque a nova gestão falou: acabou a farra. Acabou a farra de Palmeiras, acabou a farra de Flamengo, agora era Corinthians. E a gente já viu o time e o clube entrando em mais dívidas ainda e o desempenho em campo péssimo, ao ponto do Corinthians não se classificar para a segunda fase do Campeonato Paulista. O Corinthians, por mais que ele tinha um time mais limitado do que o time que tem hoje, é um time que não conseguiu se classificar para o Campeonato Paulista. É um time que não conseguiu nem ir para a última rodada do Campeonato Paulista com chance de classificação. Ele foi eliminado na penúltima. Não conseguiu ganhar clássicos. E perdeu a vaga da Copa do Brasil, que a gente já vai falar mais para frente. Mas aí o torcedor sempre acreditando, o torcedor vivendo aquela alma, aquele espírito corintiano de que as coisas vão melhorar, veio a contratação do Ramon Dias. Antes disso, Augusto Melo podendo sofrer um processo de impeachment. Nem um ano de cargo e podendo sofrer um processo de impeachment. Tendo como encabeçadores disso membros da gestão anterior, membros da chapa Renovação e Transparência que deixaram o Corinthians nessa situação. São os que agora tentam vender para o torcedor corintiano que eles são a solução, que eles é que vão tirar o Corinthians desse buraco, sendo que foi eles que deixaram. E aí contratam Ramon Dias. Ramon Dias, que na minha visão, e na visão de várias pessoas, é que agora se prova o contrário, com o Corinthians um pouco mais arrumado, ele poderia dar um jeito. Porque quem acompanhou o time do Vasco ano passado brigando para não cair, você viu que o Vasco era muito competitivo. E que o Vasco, tendo tempo de trabalho, ele poderia apresentar um futebol melhor do que estava apresentando, tendo o mesmo desempenho, tendo a mesma garra, agora com um campeonato mais tranquilo. Não aconteceu no Carioca, ele foi demitido, foi contratado pelo Corinthians. E qual que é o resultado? O resultado é de que, apesar do Corinthians ter uma melhora futebolística, uma melhora em questão de transpiração dentro de campo, do jeito que o torcedor espera, tendo mais garra e conseguindo jogar melhor, o aproveitamento do Ramon Dias é péssimo. 47% é o mesmo aproveitamento do Vanderlei Luxemburgo. É o mesmo aproveitamento, inclusive, que o Silvinho teve. E aí, com razão, no programa dos Donos da Bola, eles mostram a arte e perguntam qual a diferença do Ramon Dias para todos esses técnicos.
E olha que é técnico estrangeiro. E eu sempre aqui no canal falo de técnico estrangeiro e o quanto eles são bem-vindos no futebol brasileiro, que eles conseguem trazer uma tática, um conceito diferente. Mas é todo mundo que dá certo? Não. E aí você tem uma melhora significativa no time em questão de peças. Você tem o Garro, que é um cara que já está sendo questionado, você tem um Coronado, você tem o Depay, você tem a volta do Yuri Alberto conseguindo fazer gol, você tem o Carrillo, ou seja, você já tem peças para tornar um time muito mais competitivo. E trazendo essas peças e conseguindo um entrosamento, você consegue atingir feitos que no início do ano se tornavam, sim, impensáveis. Como chegar numa semifinal de Copa do Brasil com chances reais de passar e chegar numa semifinal de Sul-Americana com chances reais de chegar à final. Só que o Corinthians ele conseguiu fazer uma bela de uma estratégia. Ele conseguiu deixar de ter o foco no Campeonato Brasileiro, onde está brigando para não cair, para poder ter foco nas Copas. Eu, particularmente, teria pelo menos mantido foco na Copa do Brasil e no Brasileiro. Eu não teria seguido a Sul-Americana. A Sul-Americana de todos é o título menos atrativo, é o que menos traz dinheiro. A Copa do Brasil hoje traz muito dinheiro, o Campeonato Brasileiro traz muito dinheiro. Não tem vantagem nenhuma você abrir mão do seu campeonato nacional para poder focar numa Sul-Americana, na minha visão. Só que aí foi o que restou para o Corinthians. Foi o que restou para o Corinthians porque claramente o Campeonato Brasileiro foi tratado como algo completamente subjetivo, deixado de lado. E a Copa do Brasil, o Corinthians não soube ter a inteligência, ter a intensidade, ter a vontade de encarar o Flamengo jogando a menos, apesar da mudança tática que foi elogiada pelo Felipe Luiz, tendo chance dentro da sua casa de eliminar o rival como esse. O Corinthians não conseguiu machucar de fato, não conseguiu jogar bem e jogou chance fora uma chance de classificação. E na Sul-Americana, um absurdo, um desastre, aonde o Corinthians conseguiu, por conta das suas ineficiências, deixar o Racing virar a partida. Claramente com o erro do Ramon Dias, claramente com o erro dos jogadores. Tomar um gol de lateral é um absurdo. Para no final das contas a temporada pode terminar com o corintiano sabendo que o time pode estar rebaixado, sem chance de participação na Copa do Brasil, tendo uma única competição. Sim, a última chance do Corinthians classificar na Copa do Brasil era ganhando a Sul-Americana. E agora não pode. Não vai para a final da Sul-Americana, não se classificou bem no Paulista, perde a vaga da Copa do Brasil. A última chance do Corinthians ter algum outro tipo de competição é se classificando entre os times que estão aptos para ir para a Sul-Americana. Que agora, como pode abrir um G9, vamos supor que o Botafogo ganha a Libertadores e ganha o Campeonato Brasileiro, vai abrir mais 2 vagas. O que seria, no caso, o G9, por exemplo. E aí o Corinthians, tendo mais vagas para a Sul-Americana disponíveis, ele poderia estar ali no meio. Só que o que a gente precisa entender é que o ano de 2024 do Corinthians é péssimo. É um ano para esquecer. É um ano que aqui, se você colocar esse time de hoje na mão de um técnico bom, o Corinthians ele tem chance sim de brigar lá em cima. Mas não consegue porque o Ramon Dias ele se mostra um técnico limitado. A gestão Augusto Melo se mostra uma gestão completamente fora do mundo normal. É falando que acabou a farra, é querendo renovar com alguns jogadores que claramente não podem mais vestir a camisa do Corinthians porque já não possuem mais condições. E é o Ramon Dias não tendo convicção daquilo que está fazendo. Com um trabalho de 47%, tendo a mesma porcentagem de outros treinadores que já passaram. Então, com esse time que está agora, o Ramon Dias deveria fazer muito mais. Mas é um ano que deixa o torcedor corintiano completamente assustado. Porque sim, o Corinthians ele tem chance de ser rebaixado, tem chance de só ficar com uma competição, tendo o seu orçamento diminuído e podendo perder jogadores. O ano de 2024 o Corinthians é para esquecer. Um dos piores anos da sua história.
Inventando processo de impeachment extra-campo, misturado com o campo que não está respondendo direito, você vira uma salada e vira um clube completamente inconfiável. E é essa sensação que o torcedor tá. Uma sensação de instabilidade e do torcedor que está sendo enganado. Porque ele acreditou na nova diretoria, que até agora não mostrou a que veio. Deixa o like, se inscreva no canal. Tamo junto, até a próxima.